Salve galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí em casa? Galera, eu vou dar continuidade aí naquelas aulas de rede que nós tivemos, tá? Vou trabalhar agora com um pouco de redes LAN Ethernet, tá bom? Vamos ver algumas coisas aí, vamos analisar alguns protocolos, vamos analisar e visualizar alguns protocolos aí utilizados na LAN Ethernet. Entre elas aí a gente vai, entre alguns dos protocolos que vamos utilizar e vamos ver hoje, vamos ver o que é o IP, o que é a máscara de rede, o que é um gateway, o que é um MAC. Embora vai ter muito conteúdo nessa aula, então preste atenção. Muitos desses conteúdos aí, a princípio vocês só vão ouvir aqui, mas quando a gente for trabalhar um pouco mais com a prática, vocês vão visualizar e entender como é que eles funcionam na prática também, tá? Os protocolos que a gente vai trabalhar hoje, eu quero que vocês se atentem a muitas coisas que vocês vão ver, não só nas aulas, mas também na prática real, onde onde vocês podem trabalhar futuramente, onde vocês vão ter esse contato com a rede. Tomara que volte logo às aulas. Estou ansioso para que volte às aulas e a gente tenha as nossas aulas práticas. Tinha preparado o laboratório esse ano para a gente mexer um pouco mais na prática com a rede, cabear, fazer estruturamento, vamos ver isso aí tudo, tá bom? Redes Ethernet. A rede Ethernet, tá? A rede Ethernet hoje em dia é o protocolo de rede mais utilizado nas redes atuais. Galera, eu acredito muito que cerca de 90 a 95% de todas as redes do mundo inteiro utilizam o protocolo, utilizam o modelo Ethernet. Tá? É um modelo que foi originado lá em 1972, lá com a ARPANET, lá daquela galera lá mais antiga. Eu falei muito sobre a ARPANET e sobre o início das internets lá nas primeiras aulas, tá? Não as gravadas, não as presenciais mesmo, mas ela foi especificada em 1980. Ela foi homologada de fato em 1980 pela Xerox e a Digital Equipment Corporation e a Intel. Ela foi baseada em alguns conceitos, tá, galera? Primeiro, pensa o seguinte, temos aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, pronto. Ver se ficou, cursor, ficou. Temos aqui, galera, ó. Temos aqui, para um computador conversar com o outro, é preciso escutar a rede e checar se não há nenhuma ou não há ninguém transmitindo informações. Galera, vamos pensar que esse aqui é o computador A. E esse aqui é o computador B. E esse aqui é o C. Tá? A, B, C. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui lá no... Temos aqui, ó, os computadores A, B e C. Tá? Pensa que o A, o B e o C, eles se comunicam. Mas para que um computador consiga se comunicar com o outro, eles têm que fazer a verificação da rede. Eles têm que verificar e escutar como é que está a rede. Para verificar se existe uma transmissão de informações. Qualquer computador pode estar escutando a rede. Ou seja, eu quero fazer uma transmissão do A para o C. Eu estou aqui transmitindo. O B, ele quer fazer uma transmissão para o A. Ele vai escutar a rede, vai verificar como é que está o tráfego e vai daqui, assim que possível, fazer a comunicação com o A. Do A para o B, está comunicando. O B quer comunicar com o C. O B quer comunicar com o C. Ele vai aguardar e vai verificar, escutar a rede, para que assim que possível ir conversar com o C. Pode haver também uma colisão. A colisão
é quando você tem simplesmente duas informações trafegando no mesmo barramento, tá? E como e como vocês sabem, quando a gente trabalhou com a camada OSI, a parte ali, essa parte de comunicação, ela é feita lá pelo enlace. Ou seja, o que é transmitido aqui? Aqui vai ser transmitido dados, tá? Ou frames, como diz no inglês, ok? Para evitar colisões, tá? Eu vou a primeiro momento só relatar, só falar sobre este protocolo. Existe o protocolo CSMACD, Carry Sensor Multiple Accession Collision Detection. Ele vai verificar, ou seja, ele vai detectar colisões e evitá-las, tá? A primeiro momento, eu só vou falar por alto por ele, mas para frente vocês vão entender mais um pouco sobre ele, assim como outros termos que a gente vai trabalhar também. Cabeçalho Ethernet. Como eu falei lá no slide passado, tá, é transmitido quadros entre os computadores, ou frames. Esses quadros e frames, eles vão conter um cabeçalho. Eles vão ter que ter um cabeçalho estruturado para que a rede que estiver recebendo entenda. Esse cabeçalho, ele é composto aí desses 7 pedaços, tá? Ele vai ter o preâmbulo, você ia ter aí, ó, o preâmbulo. O preâmbulo, ele serve para fazer a sincronização, ou seja, ele é composto de alguns uns e zeros para informar que está iniciando um novo pacote. São termos padrões para poder iniciar a sua sincronização. Ele é composto de 8 bits, tá vendo? Em cima, aqui é a quantidade de bits que cada um desses aqui pode ter. Ele é composto de 8 bits. Em seguida, você tem o endereço MAC de destino e de origem. Endereço MAC de destino e de origem. Basicamente, é o endereço que está saindo, da onde está saindo e para onde vai. Vocês lembram na aula lá que eu falei sobre os switches? O switch ele detecta qual é o destino do pacote e envia esse destino para o equipamento correto. Ou seja, o switch ele vai lá e vai fazer a detecção de todas as portas MAC, todos os endereços MAC dos computadores. E quando tiver uma solicitação de um computador para o outro, ele vai destinar o pacote ao endereço correto MAC. O tipo identifica o processo no receptor, que deve ser o quadro, ou que deve tratar o quadro. O tipo, galera, ele vai identificar aí como é que o receptor vai tratar aquela informação, como é que ele vai, é como se fosse um mapa ali de todo o cabeçalho completo para que o receptor entenda como é que ele vai ler aqueles dados. Date ou data, né? São os próprios dados. O pad. O pad é o preenchimento de quadros para que tenha no mínimo 64 bits. Imagina que você enviou uma mensagem, um oi, para um outro computador, ou então um bloco de notas para outro computador. Esse bloco de notas, esse TXT lá para que você vai enviar para outro computador, ele tem uma determinada quantidade de bits ou de informações, certo? Vocês lembram lá da camada OSI que o pacote ou o arquivo que você vai enviar para o outro computador, ele é quebrado em vários fragmentos, ele é destruído e reconstruído. Ou seja, o pad, ele vai ter cada pedacinho daquele que é enviado, ele tem que ter no mínimo 64 bits. O pad, ele vai fazer o preenchimento caso não chegue ao mínimo de 64 bits. Deu para entender? O CRC, ele vai fazer a detecção de erros. Vocês lembram que a gente trabalhou lá para trás, bem mais para trás, a questão de protocolo TCP? O protocolo TCP, ele vai fazer a verificação de todos os pacotes que estão sendo enviados.
ele vai ser verificado pelo CRC. Esse CRC ele vai validar todo o cabeçalho dos dados. Até aqui, ó, preâmbulo, endereço de destino, endereço de origem, tipo. Até aqui é um cabeçalho. Aqui vai ser a informação. Aqui vai completar, caso necessite, caso não tenha um mínimo de 64 bits. E o CRC vai fazer a verificação de todo esse conteúdo para validar se o destino chegou igual à emissão. Se foi emitido se foi enviado e recebido da mesma forma. O que é o endereço MAC? O endereço MAC, a gente falou aqui sobre o MAC, falou do MAC destino, a gente falou na parte do switch, que vai fazer a detecção de todos os equipamentos, de suas placas MAC. O MAC tem como objetivo identificar individualmente cada computador a partir da fábrica. Pode ser alterado manualmente. Para que você se familiarize com o assunto, o MAC significa Media Access Control e é uma espécie de RG da sua placa de rede. Também tinha colocado aqui, tá aqui. Composto aí por 12 dígitos, a gente vai ver esses dígitos, vai ver o que significa cada dígito. O MAC serve de ponto de controle de acesso de rede. Um exemplo, permitindo conexões de apenas alguns determinados MACs. Quando a gente for trabalhar aí com redes, tipos de redes, VLANs, divisão de redes, a gente vai mexer especificamente com o MAC, tá, galera? Então gravem muito bem, estudem muito bem essa questão de MAC, entendam principalmente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me questionar, podem me chamar no WhatsApp, eu estou lá, eu respondo. Às vezes não com a mesma velocidade, às vezes demora um pouco para responder, mas respondo todo mundo. Como são atribuídos MACs? Ou seja, como é que eles vão para o switch, de onde eles vêm. Cada dispositivo de rede, isso aqui ó, é uma plaquinha de rede. Eles eram colocados antigamente no computador. O computador ele não vinha com o suporte de rede. Era colocado uma plaquinha à parte de rede. Até hoje tem alguns computadores que ainda utilizam essa plaquinha. E tem outros que já queimaram o suporte de rede da placa-mãe e eles utilizam essa plaquinha também. Cada dispositivo tem uma interface de rede, também chamado de Network Interface Card, ou NIC. Trata-se de um hardware utilizado para que seu computador conecte-se à rede. O NIC Ching usa de mais de uma interface de rede combinada. Vocês já visualizaram, quem já viu máquinas virtuais, quem já abriu as propriedades da rede, eu vou fazer isso aqui também, computador aqui do colégio. Vocês já viram que às vezes tem algumas redes virtuais lá nas configurações. Essas redes virtuais elas servem principalmente para agilizar e melhorar a conexão. Ela é uma rede virtual ou NIC-Ching, que é utilizado aí, não é físico, ele vai pegar os dados da rede original, mas que é utilizada para que, com forma de agilidade. A interface contém um endereço único, chamado de endereço MAC. É um endereço de 6 bits, ou seja, 6 bytes, 48 bits, exibido em 12 dígitos, um hexágono. Os 6 primeiros dígitos informam o fabricante. Vamos lá para o MAC. Media Access Control. Esses 3 primeiros dígitos aqui, esses 6 primeiros dígitos, você está vendo que eles são grupos de 2 e 2. Isso aqui, vocês já devem ter visto lá nas aulas de Mocota. Esse aqui é um número, um hexágono. É um número que varia aí de 0 a 15, ou 0 a F, né?
é o mais correto de falar. Os 3 primeiros, eles sempre vão ser padrões como fabricante. Um exemplo, você tem aí uma placa de rede da ASUS. Os 6 primeiros dígitos sempre vão ser iguais, pois refere-se ao fabricante. Os 6 últimos dígitos referem-se à identidade da máquina. E cada máquina ela possui uma identidade única. Ou seja, nenhuma máquina vai conter o mesmo MAC de outra. Ela não vai conter um MAC de outra. O equipamento não vai conter um MAC de outro equipamento. Tá bom? Mas as principais funções do endereço MAC que a gente viu aí. Atribuir um IP estático, onde o dispositivo se conecta e possui um endereço MAC, é atribuído um IP estático pelo roteador. O roteador ele vai ler o seu endereço MAC e vai atribuir àquela máquina um IP. E aquele IP você pode deixar ele estático, você pode deixar ele dinâmico, isso a gente vai ver para frente. Mas ele atribui àquela máquina um endereço, um caminho específico. Ele já sabe que aquela máquina é X. Ele já sabe o endereço e o caminho daquela máquina. A filtragem de MAC Enders, uma forma de permitir que somente determinados MAC possam se conectar à rede. Isso aí a gente vai ver na configuração de roteadores. Identificação de um dispositivo. Redes públicas e determinados locais utilizam o MAC para identificar o dispositivo e restringir a ele a utilização da rede por determinado tempo. Se já forem em locais que a rede é temporária, se eu não me engano lá na FASB é assim, em alguns outros locais também é assim, aeroportos, rodoviárias, alguns que utilizam ainda a disponibilização de internet, você fica conectado apenas por, sei lá, 15 minutos e depois você desconecta e não consegue conectar. Ou então você precisa de uma autenticação para conseguir conectar. Isso aí tudo é feito pelo endereço MAC. Dispositivo de rastreamento pode ser único. Por ser único, o número MAC, o seu número MAC, ele pode ser utilizado para saber a sua localização a partir de seu celular. Por exemplo, mesmo em movimento. A questão do GPS, galera. Tá? Você consegue verificar aí onde está seu celular pelo endereço MAC. Você consegue fazer o bloqueio do endereço MAC no celular para que ninguém consiga mais acessar. Você consegue fazer inúmeras coisas com esse celular. Realiza buscas por redes Wi-Fi próximas para o acesso. Mas como na prática a gente pode descobrir nosso endereço MAC? Bora lá? Windows R ou executar. Você vai digitar aqui CMD. No CMD você vai colocar aqui, ó, IP config. Ou seja, ele vai atribuir, vai apresentar para a gente toda a configuração do nosso IP. Você pode vir assim mais simples, ó. ipconfig barra ao. Você tem aqui, ó, endereço físico 50 E5 49 F2 36 82. Tá? Você tem aqui, ó, a descrição da qual é o fabricante, Intel, entre outras coisas. Concessão obtida, que é a hora que eu estou fazendo. Vai ver ainda esse comando aí, passo a passo, coisa ponto a ponto, tá? Nome do computador, nome do DNS. Esse pconfig ele vai verificar toda a sua configuração de rede. Em casos em que você não possua internet, ele vai apresentar também. Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui, tá? Só um momento.
removi aqui o cabo de rede e vamos fazer um teste aqui. IP config /all para ele mostrar tudo. Tá vendo? Ele mostrou aqui o último IP da máquina local, mas acredito que se a gente for para IP config sem um AL, ele vai mostrar só qual foi o sufixo aqui do DNS, não vai mostrar IP, não vai mostrar nada, porque não foi atribuído a ele. Tá bom? A gente vai trabalhar também com um protocolo muito utilizado, que é o DHCP. A gente vai ver aqui. Aqui o sufixo AL. Aqui ele já não mostra o IP porque foi removido. Mas aqui em cima, se a gente vir um pouco mais para cima, ele já vai mostrar. Ó. IP 172.16.2.10. IP, máscara e gateway. Galera, para que funcione a internet no seu computador, ele necessita desses 3 coisas aí. Ó. No IP, na realidade, 4. Do IP, da máscara, do gateway e do DNS. Né? A gente vai trabalhar aí com eles agora. Eu vou explicar para vocês o que é cada coisa dessas daí. Para que serve, por que existe. A gente vai trabalhar com o TCP/IP, que é o protocolo de distribuição. Para que os computadores... Deixa eu primeiro aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre o IP. Não é esse IP aí não, viu, galera? Tô de brinks. Uma visão geral do protocolo TCP/IP. Ou o IP da sua internet, o IP normal. Para que os computadores de uma rede possam trocar informações entre si, é necessário que todos os computadores adotem as mesmas regras para o envio e o recebimento de informações. Este conjunto de regras é conhecido como protocolo de comunicação. Falando de outra maneira, podemos afirmar para que os computadores de uma rede possam trocar informações entre si, é necessário que todos estejam utilizando o mesmo protocolo de comunicação. No protocolo de comunicação, estão definidas todas as regras necessárias para que o computador de destino entenda as informações. No protocolo de comunicação, estão definidas todas as regras necessárias para que um computador de destino entenda as informações no formato que foram enviadas pelo computador de origem. Dois computadores com diferentes protocolos instalados não serão capazes de estabelecer uma comunicação e nem serão capazes de trocar informações. Dessa forma aí é que a gente vai fazer as divisões. Ou seja, você tem duas máquinas, eles devem comunicar-se de maneira igual, com o mesmo protocolo. Galera, antes dessa popularização da internet, existiam aí vários protocolos. Eles eram utilizados aí nas redes empresariais. Os mais utilizados eram o TCP/IP, tá? O IPX, o EPUNTALK, se não me engano esses 3 aí, eram os mais utilizados. E eles necessitavam aí deixar esses protocolos aí. Imagina o seguinte, imagina que eles necessitavam deixar esses protocolos mais padronizados possíveis. Imagina que você tem aí 2 pessoas. Essas pessoas, elas se comunicam normal quando ambos falam a mesma língua, correto? Você vai ter a pessoa 1 e a pessoa 2. Elas vão se comunicar falando a mesma língua. Agora imagine os computadores. Você tem um computador 1. Deixa eu colocar aqui o computador 1. Vamos lá. Você tem o computador A, o computador B e o computador C. A, B e C. Os computadores, eles não vão conseguir se comunicar se eles possuírem estrutura e protocolos diferentes.
No caso, antigamente, aí você tinha vários protocolos. Suponhamos que o protocolo A aqui seja o TCP/IP, o protocolo B seja o IPX, o SPX também. E o protocolo C aqui seja o IPTalk. Eles não vão conseguir trocar informações. Eles não vão falar a mesma língua. Por isso que foi padronizado um único protocolo. Agora, suponhamos agora que o computador A precisa de alguma outra coisinha aqui. O computador A fale a língua TCP/IP. O computador B fale também a língua TCP/IP. E o computador C, vamos lá, C, fale também a língua TCP/IP. Bom, dessa forma, todos os computadores vão conseguir se comunicar. À medida que a internet começou a avançar mais, a cada dia tornar-se mais popular, com o aumento exponencial do número de usuários, os protocolos TCP/IP passou a tornar-se um padrão. Ou seja, todos os computadores eles mantiveram esse protocolo TCP/IP para que eles consigam se comunicar, utilizado não só na internet, mas também nas redes internas das empresas. Vamos lá, galera, dando continuidade aqui. Com a padronização do protocolo TCP/IP, houve também algumas divisões, claro. Deixa eu só passar aqui ele. Ok. Existe na questão de IP ainda, no protocolo TCP/IP, dois tipos de IPs. Um IP que é chamado de IP público e um IP que é chamado de IP privado. Como vocês podem ver na imagem mesmo, o IP ele se divide aí agora em dois tipos de IPs diferentes. O público, que é o IP que como a internet vai ver, como é que a internet vai te enxergar. E o privado, que é como os aparelhos vão se comunicar. Você está vendo aí até mesmo pela imagem que existe aqui, ó, uma divisão bem explícita, o roteador divide isso aqui, de duas formas de conexão. IP público. O IP público é aquele que é acessível a toda a internet. Temos muitas vezes chamados por outros nomes, como o IP válido. Como por exemplo, de IP público, podemos citar qualquer site que você tenha costume de acessar diariamente, como por exemplo Google, Facebook, Instagram, UOL, etc. E assim vai indo. Ao fazer um teste de ping, apontando para esses sites, terá dentro de suas respostas seu respectivo IP público. Não importa de qual local do mundo você faça esse teste. O nome IP público é justamente porque ele está acessível publicamente na internet. Vamos pensar o seguinte: para você conseguir se conectar à internet, você tem que ter um IP público, tá? A internet ela tem que saber quem você é para que você consiga fazer o acesso dos sites. Não importa de que maneira você acessa, eles sempre vão conseguir esse tipo de IP, tá? Eu entrei pelo modo anônimo, também consegue o IP, sem nenhum problema. O IP, ele é a identificação de da onde e quem é você que está fazendo o acesso. Um exemplo que pode acontecer. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que para você conseguir se conectar à internet, você precisa de um número, um RG ou alguma coisa que você se identifique. Dá para entender mais ou menos? Você fique identificado na internet. Esse RG ou forma de identificação se chama IP público. Muitas vezes, vou até deixar isso aqui um pouco mais para frente, vocês vão ver que tem alguns outros meios e algumas outras formas e algumas coisas sobre IP público que eu vou falando com o tempo. Temos também o IP privado. Já o IP privado, também chamado de IP inválido, pois para que uma máquina funcione corretamente, seu IP sempre deverá ser válido, destinando às redes locais, sem necessariamente
que a sua máquina tenha acesso à internet. Um exemplo fácil de assimilar é uma residência. Vamos pensar em uma residência, uma casa, sua casa, sua empresa, qualquer coisa desse tipo. Tá? Você vai ter aí 2 computadores e uma impressora. Para que os computadores possam acessar a impressora, é necessário fazer uma configuração de rede. Neste caso, as 3 máquinas pertencerão à mesma rede, cada uma configurada com seu IP privado único. Vamos pensar um outro exemplo que eu posso dar aqui, galera. Vamos pensar aí agora numa configuração de uma empresa. Vocês sabem que cada computador individualmente tem um IP público, que é o IP que a internet enxerga. Mas os computadores, quando você vai na configuração de IP, você não enxerga esse IP lá não. Você vai ter um IP, às vezes nada a ver com o IP público. Esse IP que é o chamado IP privado. É aquele IP básico, 92, 168, que acho que 90, 80% das casas se configuram dessa mesma classe. Esse é o IP chamado IP privado. Ele só é válido dentro da sua rede. Ele não é válido fora da sua rede. O que é que eu quero falar com dentro da rede, fora da rede? Pensa comigo na internet. Na internet que eu falo assim, no mundo da internet. Os sites eles não vão enxergar qual é o IP da sua máquina. Eles vão enxergar o IP que está configurado para a sua rede. Isso eu vou tentar explicar um pouquinho, que é um conceito sobre NAT. A NAT, Network Address Translation, é basicamente a conversão de endereço. Foi projetada para conservar o endereço IP. Ela permite que as redes privadas que usam endereços de IP não registrados se conectem à internet. A NAT opera em roteadores. Vamos pensar o seguinte: você tem o IP da sua casa, da sua residência, das suas máquinas, você configura a sua rede e essa rede ela necessita ir para fora. Você necessita pegar um site, solicitar um site. Como é que acontece isso na prática? Sua máquina, deixa eu ver aqui, apontar. Sua máquina está aqui, ó, 192.168.1.4. Essa aqui é a sua máquina. E aqui é a sua internet, sua rede externa. O NAT, você vai solicitou Facebook. Vai vir para cá, a sua solicitação vai chegar aqui, ó. Chegando aqui, o roteador é responsável por fazer a troca de IP. O roteador vai tirar esse IP que está solicitando, 192.168.1.4, e vai colocar o IP externo dele. Vou tentar mostrar isso aqui um pouco na prática. Vamos lá? Vou entrar no site aqui. O nome do site é Meu IP. Vou fazer uma busca aqui, Meu IP. Ó, o IP que está chegando aqui é esse aqui, ó, 138.36.100.193. Esse IP que está chegando aqui é o IP da minha internet. Se eu for em qualquer outra máquina, vai ter esse mesmo IP aqui, ó. Tá? O IP da minha máquina. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá. CMD, né? O IP da minha máquina, vamos lá, IP config, como a gente combinou, né? O IP da minha máquina é esse daqui, ó, 172.16.2.10. Essa é a faixa etária de IP que tem nos computadores daqui. Todos os computadores vão ter um IP muito similar a esse, uma identificação muito similar a esse. E aqui é o IP que vem da internet. Ou seja, vamos agora lá para o slider. Quando você faz sua solicitação, quando você solicita aqui, quando você está aqui, solicita um site ou qualquer coisa do tipo, o seu roteador
vai lá e vai fazer a substituição do seu IP pelo IP público, ou seja, pelo IP disponível lá para a internet. Chegando lá no site, o site vai voltar para quem? Para quem solicitou para ele, né? E quem foi que solicitou? O IP público. Vai voltar a solicitação lá para o seu roteador. O seu roteador, por sua vez, vai verificar quem foi que fez aquela solicitação e vai trocar de volta para o seu IP. Ou seja, ele vai voltar lá para a sua máquina e você vai ter acesso ao site. Isso aí em milésimos de segundo, claro, né? Dessa forma, você tem dois tipos de rede. Você tem a rede externa e a rede interna. Ok? Acho que deu para entender esse conceito. Ou seja, a NAT ela é responsável por distribuir e igualitar todos os IPs a um só. Ela vai lá e vai fazer isso. Ó. Quando você solicita alguma coisa, ela vai lá e troca pelo IP público dela. Isso aí, quem por algum acaso já chegou a acessar um site, seja qualquer site, site de vendas, um exemplo, o Mercado Livre, um exemplo bem claro disso, solicita, verifica tudo lá sobre o Mercado Livre, verifica, faz a sua solicitação, olha os seus produtos, faz sua compra se quiser, mas você está lá só dando uma olhada nos produtos, só olhando lá a bicicleta, olhando um caixinha de som, fone Bluetooth, ou qualquer coisa do tipo, qualquer produto em si que você verifique lá no Mercado Livre. E no celular dos seus pais, no celular de outras pessoas que estão também conectadas, vai começar a chegar anúncios. Anúncios esses que são oriundos da sua pesquisa. Por que isso acontece? Quando você pesquisa alguma coisa, o roteador é responsável por trocar o seu IP, correto? Ele vai lá, vai para a internet e fala, ó, eu sou o Igor e esse aqui é meu IP público. Vai na internet, faz sua verificação lá, volta. Ele te entrega. E aí, tudo bem. Só que a internet vai falar assim, ó, o Google vai chegar assim, ó galera, é o seguinte, tem um cara ali do IPX que está fazendo tal tipo de pesquisa. E aí, vamos mandar uma porrada de propaganda para ele? Aí as lojas vão lá e começam a empestear seu computador de propaganda. Começa a infestar seu navegador de propagandas, pop-ups. Começa a encher e superlotar. Não é nem superlotar e nem encher. Mas começa a te oferecer vários tipos de produtos daquele qual você pesquisou ou similares. É por causa disso que outras pessoas conseguem ver anúncios de coisas que vocês estão pesquisando. Outro aspecto desse recurso é que a NAT pode ser configurada para anunciar para o resto do mundo apenas um endereço para toda a rede, proporcionando segurança adicional, ao ocultar o fato de que a rede interna está por trás deste endereço. A NAT disponibiliza funções duplas de segurança e conservação de endereço e é implementada em ambientes de acesso remoto. Essa é outra coisinha que a gente vai ver mais pra frente, tá? Galera, a aula de hoje ela fica por aqui mesmo. Espero que vocês tenham entendido pelo menos alguns conceitos. Já vou trabalhar com máscara de rede, eu vou trabalhar com DNS. A gente já vai começar a entrar aí na questão de números binários, de cálculo de subrede, tá? Ou seja, quem tiver o conhecimento já sobre conversão binária vai se dar muito bem. A dica que eu deixo para vocês hoje é estudem um pouco sobre conversão binária. A gente vai ver isso aí bastante na próxima aula, tá bom? E para vocês o meu abraço e tomem banho, porque álcool em gel não limpa tudo. Obrigado.